Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a segunda aula do meu curso de extensão, estágio híbrido Uninter, Sociologia em Diferentes Contextos Educacionais. Meu nome é Denise Wisler, curso licenciatura em Sociologia no Polo Uninter Juara. O orientador do meu estágio foi o professor Natalino Souza Breves, o meu RU é 2588797. Então, na primeira aula eu trouxe na introdução do meu estágio, falando sobre o meu plano de ação, de falar da atuação do sociólogo em diferentes contextos educacionais. E nesse aqui eu vou apresentar a história da sociologia, começo dela, e algumas das áreas que se dividem a sociologia, das quais podem ser estudadas pelo sociólogo em atuação em diferentes instâncias, em atuação em diferentes contextos. Primeiramente, o que é ciências sociais? Ciências sociais é uma área científica destinada a estudar a organização das sociedades e culturas atuais. Para isso, é preciso entender suas origens e desenvolvimento, bem como as características de indivíduos e grupos. Como em todos os grupos sociais existem afinidades e conflitos, o cientista social busca compreender esses fenômenos ao se debruçar sobre as estruturas, as relações que regem todas as organizações sociais, culturais e político-econômicas. Então, as ciências sociais elas vão entender a organização da sociedade, a organização da cultura, as diferentes ramificações sociais, desde as origens até o desenvolvimento de todas as características de todos os grupos sociais, dos indivíduos. E o cientista social, então, ele vai procurar entender, ele vai se debruçar sobre essas estruturas e relações e tentar compreender como funcionam essas questões de organização social, cultural, políticas e econômicas. E, sobre a história do surgimento da sociologia, Como o meu projeto é destinado para professores, estudantes e público em geral, eu vou trazer um pouco da história da sociologia para que vocês possam entender, o contexto histórico, do surgimento dessa área tão importante para a sociedade, que estuda a problemática dos problemas sociais, Então, a sociologia surgiu como disciplina, como resposta acadêmica para um desafio que estava surgindo no início da sociedade moderna. Na sociedade moderna, na modernidade, começa a se questionar várias coisas, principalmente através da racionalidade. No momento anterior da história, a gente sabe que a realidade ela não era validada através da racionalidade, sim através dos mitos. E nesse momento da modernidade, entra ideias, com relação também à participação da sociedade, em várias esferas, em vários contextos. E com a Revolução Industrial e posteriormente com a Revolução Francesa, em 1789, iniciou-se uma nova era no mundo, com as quedas das monarquias e a constituição dos Estados Nacionais do Ocidente. Então, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa foram um marco na história de mudanças, na sociedade. E aí, o que vai acontecer? A Revolução Industrial ela vai trazer um novo modelo econômico, através da produção em massa, em grande escala, e a Revolução Francesa vai trazer um novo sistema político, de governo também. Eles vão combater as monarquias absolutistas, porque os reis absolutistas eles eram considerados até como divindades. Eles tinham poder, submetiam esse poder à população, que não tinha muito direito de questionamento. Então, começam as ideias de revolta através de manifestações das pessoas, dos burgueses, da população em geral, que reivindicavam, então, a maior participação na política e também na economia. E aí vai acontecer, então, essa Revolução Francesa. E aqui, tem imagens, da Revolução Industrial, no topo, e da Revolução Francesa logo do ícone, da Joana d'Arc, que ela, participou da Guerra dos 100 Anos, e depois ela foi, então, considerada bruxa, condenada pela Inquisição à morte na fogueira. Mas até hoje ela é um símbolo utilizado, dentro do nacionalismo francês,
com, né, o intuito de unificação da França, né, de liberdade. Então, ela também é utilizada como um símbolo da Revolução Francesa, um ícone muito importante dentro da história francesa. E acima tem uma foto, né, da Revolução Industrial, que ela vai transformar totalmente o modelo, né, de economia. Aí o agricultor sai do campo para a cidade e ele começa a trabalhar nas fábricas e as fábricas, elas têm uma enorme contenção de pessoas, né, de pessoas que vieram para essas cidades. E aí mostra o sistema, né, de linha de montagem que começa agora com a Revolução Industrial. Posteriormente eu vou falar melhor sobre elas, para que vocês possam entender cada uma, como foram importantes para o surgimento da sociologia. Então, a sociologia ela surge então para compreender as novas formas das sociedades, suas estruturas e suas organizações. O surgimento da sociologia contexto histórico. O interesse em uma ciência da sociedade começa a se desenhar com eventos localizados no século XVIII, no cenário europeu de transição do feudalismo para o capitalismo. Então, aqui acontece, no século XVIII, né, existe o feudalismo, né? O feudalismo, existiam aquelas fortalezas, né? Os camponeses trabalhavam, né? E destinavam a maior parte do que eles arrecadavam para o senhor feudal. Em troca disso, o senhor feudal dava, então, proteção para eles. E aí, depois disso, vem o capitalismo, né? O capitalismo agora, ele vende a sua força de trabalho. Considerando o contexto de países como França e Inglaterra, onde acontecem essas revoluções. Mas é no século XIX que a sociologia irá se estabelecer como saber acadêmico. Então, começa a se pensar, né, no século XVIII, começa a se pensar uma sociedade diferente. Mas é só no século XIX que a sociologia vai se estabelecer como um saber acadêmico. Eventos históricos determinantes. Então, como eu falei anteriormente, a Revolução Industrial ela foi muito determinante para isso. Por quê? Acontece o surgimento de novas formas de propriedade e organização do trabalho, concentração de recursos na mão do empresário. Aqui agora, relação trabalhador-empregado, né? O dono da fábrica e o proletário. A urbanização crescente, cidades começam a crescer muito assustadoramente, né? A desaparição do artesão e do proprietário rural e surgimento do proletariado submetido a jornadas longas de trabalho, envolvendo mulheres e crianças mediante salário irrisório. O que acontece? Com a passagem da manufatura para a indústria, né, o produtor rural ele começa então a ir para as cidades, né, e trabalharem nas fábricas. E aí, lá nas fábricas não existiam então legislações trabalhistas, não existiam legislações que protegessem o trabalhador. Então, eles trabalhavam muitas horas, recebiam muito pouco. Crianças, idosos, mulheres trabalhavam nas fábricas também. Muitas vezes aconteciam acidentes de trabalhos e isso acontece dentro do crescente movimento da Revolução Industrial, que muda totalmente a configuração do trabalho e também dentro da sociedade. E depois disso, também, o que vai influenciar também o surgimento da sociologia, no contexto histórico dela, é o movimento iluminista. Porque o movimento iluminista ele tinha um interesse transformador e crítico em relação ao estabelecimento de conhecimento sobre a sociedade. A vida humana, suas formas de organização e as instituições humanas podem e devem ser conhecidas pela razão. Então, o que acontece? A racionalidade agora rege a vida do ser humano. Ela que vai determinar o que vai ser pensado, como vai ser feito as coisas. E, por último, a Revolução Francesa, né, que é a alteração drástica em termos políticos, né, que é a queda do antigo regime da monarquia absolutista, que o monarca era o senhor, destinado a até visto como uma própria divindade, cai esse antigo regime. E sociais, né, questões sociais entram em ascensão através da burguesia, né, e a queda do feudalismo abre o caminho para o desenvolvimento industrial e consolidação do capitalismo na França. Isso vai começar lá e vai passar para outros lugares do mundo. E outra coisa que acontece é a reivindicação de direitos individuais, declaração dos direitos do homem e do cidadão. E aqui vai entrar as questões de igualdade, né, fraternidade perante a lei, né? A gente vai entender isso. E essas são as questões que fazem com que seja possível o surgimento da sociologia, como questionadora da realidade social e desses conflitos e dessa organização social que está mudando. E aqui é um esquema que mostra o que aconteceu nesse momento, né? Foi um contexto histórico da Era das Revoluções, né?
A Revolução Industrial ela separou o meio de produção da força de trabalho, ampliou a desigualdade social e econômica, a classe operária ela vive numa situação de miséria, que leva a questionar todo esse modelo. Ela leva a transformação principalmente da economia, né, a Revolução Industrial, porque passa-se uma economia totalmente diferente do que era anteriormente. Acontecem as revoltas também, né, que produziram as duas revoluções. A Revolução principalmente francesa foi meio de revoltas. E nesse contexto surge a sociologia, né? Que ela está no começo, envolvida no início nas disputas entre classes, objetivando manter, né, fundamentos da sociedade ou alterar. E aí a Revolução Francesa ela quebra o modelo absolutista do governo, estabelece a burguesia para a condução da política. As classes trabalhadoras também, aqui é um contexto das classes trabalhadoras excluídas de participar da política institucional que também entra em voga, e transforma principalmente a política. Esse é o contexto, então, do surgimento da sociologia como questionadora da realidade, né, da sociedade. Mas ela, no primeiro momento, a sociologia ela não era ainda conhecida como sociologia, né? Então, os primeiros pensadores que vão falar sobre isso, Saint-Simon e Auguste Comte. E eles dão os primeiros contornos da sociologia na França, né? Primeiro Saint-Simon, depois Auguste Comte, que vai ser considerado o precursor da sociologia na sociedade. O que vai acontecer? Em seu surgimento, a sociologia tem o interesse de explicar os fenômenos sociais, no sentido de dar ordem ao estado de coisas deixado pela Revolução Francesa. Essa ciência deve ser como uma física social, e explicar as regras que regem as sociedades com o interesse de garantir o progresso sem que se abale a ordem. Então, no primeiro momento, ela está ligada ainda a outras áreas, como a biologia, como a física. Ela não tinha ainda um objeto particular dela, né? Ela não tinha ainda um método. De certo modo, ambos consideram o pensamento científico um caminho seguro para a explicação e ordenação da sociedade, né? A física social. Comte, inclusive, propunha com o positivismo um modo de pensar em que as ciências assumiriam o valor da religião como forma de explicação do mundo. Então, o positivismo ele pensa a sociedade de modo harmônico, né? De organização social harmônica. Nós temos na nossa bandeira o ideal do positivismo, ordem e progresso, né? Que a ordem leva ao progresso. É um ideal do positivismo. E o Auguste Comte foi, então, o primeiro a falar dela num curso que ele estava lecionando, falou sobre a sociologia. Mais posteriormente, outro sociólogo é que vai dar, então, a cientificidade da sociologia, que é o Émile Durkheim. E a sociologia ela foi criada em 1838, no século XIX, por Auguste Comte, que pretendia unificar todos os estudos relativos ao homem, como a história, a psicologia e a economia. Mas foi com Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber que a sociologia tomou corpo e seus fundamentos como ciência foram institucionalizados. Ela vai trazer, então, várias áreas vão compor a sociologia. A filosofia, a história, a economia, a antropologia, a psicologia, ciência política, ecologia, geografia. A sociologia se vale de todas essas disciplinas para investigar como interagimos em sociedade, enquanto grupos ou indivíduos. Então, ela é muito complexa, ela tem muita complexidade. Mas quem vai dar um método a ela, né, como ciência, é o Émile Durkheim. E os outros sociólogos vão vir depois, cada um falando de questões que influenciam dentro da sociedade. Das questões individuais e das questões sociais. Então, por vezes, alguns problemas não podem ser simplesmente vistos como problemas particulares ou individuais. Por exemplo, imagine uma cidade com 100 mil habitantes, onde cerca de 500 pessoas não têm trabalho. Este problema poderia ser sanado com o desenvolvimento de habilidades e capacidades de cada um. Seria, então, um problema pessoal. Mas e se temos um país com 50 milhões de habitantes com 5 milhões de desempregados? Aí o problema é de escala maior, pois a parcela de pessoas em situação de desemprego é muito maior. Aí cabe uma análise mais profunda da estrutura social e econômica dessa sociedade, ou seja, não é um problema apenas de ordem individual, é um problema coletivo, e aqui entra a sociologia. A sociologia entra para desvendar por que está acontecendo isso e quais são as maneiras viáveis de conseguirmos contornar essas situações e trazer respostas a esses problemas sociais. A área de ciências sociais ela resulta de um conjunto de outros ramos da ciência. Então, vai entrar nesses ramos da ciência sociologia, né, que é a área de estudo a qual me destino, né, sociologia, mas vai entrar também a ciência política, a antropologia,
O cientista social ele tem uma formação ampla que lhe dá base para responder sobre costumes, hábitos e relações existentes entre indivíduos e seus grupos, como família, cidade, estado, instituições. Por isso, não é raro o cientista social estar ligado a causas dessa natureza, porque ele planeja ações focadas em grupos em vulnerabilidade ou em desequilíbrio social. Então, as ciências sociais, elas fazem parte de várias ciências, né? Entre elas a sociologia, ciência política e antropologia. E agora eu vou explicar para vocês como cada uma dessas ciências elas são responsáveis por estudos diferentes da sociedade e como o sociólogo pode atuar nessas diferentes instâncias. A sociologia, ela vai estudar como a humanidade se organiza em sociedade, quais são seus hábitos, costumes e como se relaciona entre si. É uma ciência que procura explicar fenômenos sociais nos campos da cultura, artes, religião, ciência, economia, entre outros. O sociólogo ele vai estudar características de grupos sociais, culturais, econômicos ou políticos. Ele analisa suas estruturas, particularidades e como os indivíduos se relacionam entre si e com todo o grupo. Então, ele vai ser um cientista social, ele vai analisar questões culturais, sociais, econômicas e políticas dentro dos grupos, suas particularidades, como eles se interrelacionam, como esse grupo se desenvolve, entre outras características que o sociólogo vai observar. Podemos dividir a sociologia em 3 áreas, né, igual eu disse anteriormente, né, de campo de atuação deles, do sociólogo, né, 3 áreas de interesse da sociologia geral e particulares, que é a sociologia, ciência política e antropologia, e essas áreas, então, estudam de diferentes maneiras, né, como eu disse anteriormente, mais uma concepção da sociologia, que ela vai investigar, né, como se dá e como se desenvolvem as relações sociais entre indivíduos, diferentes tipos de intervenção humana, como as relações que o homem tem na família, no trabalho e na religião. O meu foco específico aqui é no trabalho, mas eu quis mostrar para vocês a ramificação do que o sociólogo pode fazer dentro da sociedade, como essa área de sociologia é complexa e ampla, né, interdisciplinar também. As ciências políticas. A ciência política, né, que é um campo de atuação e pesquisa do sociólogo, estuda as estruturas de poder, as instituições, como empresas, sindicatos, igrejas e como é estruturado o Estado. Quem faz estudos nessa área analisa o comportamento político e as disputas de poder. Então, o cientista político ele vai estar dentro desses órgãos e vai analisar as estruturas de poder que constituem esses órgãos, comportamento político e essas disputas de poder dentro desses órgãos. A antropologia é o estudo do homem, estuda a sociedade sob o aspecto cultural, o comportamento do homem na sociedade. É o produto dessa interação com a religião, o idioma, a arte produzida em um período. Então, o antropólogo ele vai estudar tudo isso, né? Desde o aspecto cultural, comportamental, né, interações sociais, religiosidades, idiomas, né, linguagens diferentes, como se constituem. E dentro da antropologia, há diversas áreas de pesquisa, uma delas, inclusive, é a arqueologia, né? Vai estudar, então, objetos antigos, né, ossos. Ele vai fazer uma reconstituição da história através da arqueologia, né, dos dados encontrados, para poder entender como que essas sociedades anteriores viveram através dos artefatos que são encontrados pelos arqueólogos. Os antropólogos podem estudar diversos assuntos. Exemplos desses assuntos são estudos de gênero, identidades culturais, grupos de imigrantes, o impacto que fatores externos podem ter na vida em sociedade, como a tecnologia, por exemplo. O papel de determinada população no processo de desenvolvimento econômico, as formas de comunicação, a língua, entre muitas outras coisas. Então, a antropologia é variada, né? Ela vai estudar o homem e seu comportamento cultural, social. Ela vai tentar entender os grupos sociais, né? O antropólogo muitas vezes passa muito tempo dentro de uma sociedade investigando seus costumes, seus ritos, né? De passagem, como eles configuram casamentos, parentesco, a relação econômica, a relação deles enquanto sociedade, construção deles enquanto sociedade, as suas línguas, o significado delas. Então, é muito complexo a atuação do antropólogo, que é uma das áreas também de atuação do sociólogo, não só dentro do ambiente educacional, mas também fora dele. E a pesquisa científica? Essa é uma pesquisa científica, é uma área do sociólogo que vai envolver aquelas áreas que eu trouxe para vocês. Sociologia, antropologia e a ciência política. Você vai ser pesquisador? Você pode fazer pesquisa no meio acadêmico, né, instituto de pesquisa e empresas públicas e privadas, que é a atuação do sociólogo em diferentes contextos. Os principais campos que o cientista social segue são
Antropologia, né, um resumo dela, estudo das diferentes culturas do homem. Ciência política, análise e compreensão de sistemas políticos, do comportamento político no momento e das políticas públicas para os diversos setores da sociedade. A sociologia, observação e investigação da dinâmica das sociedades contemporâneas com base em processos históricos. Então, a gente vai perceber que a atuação do sociólogo está muito além da sala de aula. E aqui essas são as 3 áreas principais de atuação, mas existem outras áreas que eu vou trazer nas próximas aulas para vocês compreenderem a atuação do sociólogo dentro da sociedade em diferentes contextos, em diferentes lugares, empresas, ONGs, em vários outros locais em que o sociólogo atua. Chegamos então ao final, né, da nossa aula e eu vou trazer para vocês que o sociólogo aprende técnicas variadas de pesquisa para construir as próprias conclusões, além de um conteúdo totalmente teórico com o qual o profissional vai ter contato. Ele aprende técnicas e métodos variados de pesquisa voltados à interpretação da coletividade humana. Dessa forma, é capaz de chegar ao núcleo dos principais problemas que envolvem a sociedade e propor ações de curto, médio e longo prazo para contorná-los. Então, o sociólogo ele vai estudar diversas técnicas para que ele possa, então, fornecer base, né, para que possam ser resolvidos os problemas a qual ele entra em contato, né, sobre a interpretação da coletividade humana. Por ser uma área bastante ampla, o futuro cientista social ele pode se especializar em diferentes segmentos a fim de desenvolver sua carreira. Um dos principais nichos, né, de absorção do sociólogo é a área da pesquisa científica, mas existem outros segmentos de atuação com extenso campo profissional e falaremos isso na próxima aula. Então, essa foi a nossa aula, né, nossa segunda aula. Agradeço a participação de vocês, peço que comentem um vídeo, curtam e comentem um vídeo para que eu possa, então, validar o meu estágio. Agradeço muito a participação de vocês, espero ter contribuído para que vocês entendam um pouco mais da atuação do sociólogo em diferentes contextos educacionais. Muito obrigada e nos encontraremos no próximo momento. Tchau, pessoal!